Olá, meus queridos. Vamos aí para um novo estudo hoje, a lição 10. Esse tempo de pandemia aí, nós estamos estudando aí na revista aí, falando sobre esperança em tempo de quarentena. Estudos bastante oportunos. Hoje nós estaremos falando da lição 10, que fala sobre frutos da tribulação, que está baseada aí em Romanos 5, 3 a 5. Vamos lá. E não somente, iniciando aí no versículo 3 de Romanos 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí depois disso aí, existe 3 perguntinhas aqui para iniciarmos aqui com o estudo. As 3 perguntinhas, a primeira pergunta fala: por que experimentamos tribulações? Isso quer dizer, por que os servos do Senhor, por que aqueles que creram no nome de Cristo têm que passar por tribulações ou passam por tribulações? Porque para alguns, aqueles que aceitam Cristo não tem mais tribulações, não tem mais tribulação alguma, não passa mais por dificuldade alguma. Muitos pensam assim. Precisamos aprender bastante na parte de Deus. E a segunda pergunta pergunta qual deve ser a nossa postura diante delas, diante das tribulações. Qual deve ser a nossa postura? A terceira pergunta fala: é possível aprender alguma coisa diante das tribulações? Vamos responder começando aí da primeira. Vamos estar estudando mais um pouco aí, mas vamos falar a primeira pergunta: por que experimentamos tribulações? Bom, nós entendemos que nós experimentamos tribulações porque nós somos humanos. E as tribulações são inerentes da vida humana, não tem como. Aí mas nós vamos pensar também de acordo, nós estamos estudando a palavra de Deus, de acordo com aquilo que é colocado aqui, de acordo com a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, nós temos resposta para isso lá em João. Claro que se nós formos pesquisar mais na palavra de Deus, nós vamos ver mais resposta, mas eu peguei só uma resposta ali que, assim, de imediato, que fala de João 16:33, a parte B do versículo, que fala que quando Jesus fala que nós teríamos aflições neste mundo, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, nós vimos aí que Jesus já responde ali para todos nós, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos dificuldade. Então, o próprio Jesus já disse ali, já fala ali em João 16:33. Então, mas vamos mais falar sobre a Bíblia. Também pensamos de uma maneira oposta. Ali, quer dizer, Jesus falando assim, nós lembramos de maneira oposta, quer dizer, 2 maneiras aí. A primeira maneira é que a gente pensa que também a questão do pecado, a questão das más escolhas, das escolhas erradas, também tem consequência das tribulações. Nós ficamos muito perto das tribulações como escolhemos coisas erradas, pecamos. Então, nós vimos aqui que lembramos do rei Davi. Nós sabemos que tem outros personagens que poderíamos citar aqui, mas vamos ficar com o rei Davi, pensando no que o rei Davi fez, né? Graças a Deus por ter sido um homem segundo o coração de Deus, mas nós temos esse mau exemplo de cobiçar a mulher do próximo. Então nós vimos ali que Davi
pecou e deixou esse exemplo que nós não devemos seguir, né? Que foi quando o rei Davi até mesmo foi chamado a atenção pelo profeta Natã, e assim pesou muito sobre os ombros de Davi o pecado e as consequências, né, as tribulações que Davi passou por consequência disso, foi que a sua família ficou toda distorcida, né? Até alguns filhos dele morreu, e ele assistiu, vamos dizer assim, ele estava vivo ainda quando isso aconteceu, né? Ele sofreu alguns filhos, mas o Absalão, então, foi um dos filhos que ele sofreu muito ali com a morte de Absalão. Então, depois, até o próprio reino dele, depois disso, estava para ser usurpado. Então, nós percebemos o quanto Davi sofreu, passou por dificuldade por esse erro. Então, nós temos que pensar também que, por consequência do pecado, também passamos tribulações, apesar de ser inerente à vida humana. Mas, por outro lado, por isso que eu falei para a questão oposta, nós pensamos também no cego ali que lá de João 9, quando os discípulos estão próximos de Jesus, e os discípulos falam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? No caso, ele ou sua família? Aí Jesus responde: nem ele, nem seus pais. Isso foi para que se cumprisse a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse ali naquele momento, e foi manifestada, como nós sabemos daquele episódio. Então, vimos que ali não foi consequência do pecado, ali foi porque realmente tinha que ser manifestada a glória de Deus ali. Então, é uma outra coisa que nós vimos também. Na segunda, vamos passar para a segunda pergunta. O que diz a segunda pergunta? A segunda pergunta diz: qual deve ser a nossa postura diante delas? Qual deve ser a postura de nós, servos de Deus, diante das tribulações? Aí, a resposta está lá ainda no verso 33 de João 16, que fala que temos que ter bom ânimo, temos que perseverar, como dizem outros versículos. Então, temos que ter bom ânimo. O próprio Jesus fala: tenha bom ânimo. Aí, esse bom ânimo aí é sinônimo de alegria, de estar afim. Até a própria palavra fala que nós temos que ter alegria quando tivermos tribulação, e é verdade, né? Mas a gente sabe que devemos seguir, sabe que é difícil, não é fácil a gente falar da boca para fora assim, e não é fácil alguém estar lá sentindo dor e passando por tribulação e tá ainda alegre, tá ainda cantando, mas a gente percebe isso que lá em João, acho que é Atos, não lembro, Atos 16, quando na passagem do carcereiro, não estou lembrando mais dominado, na passagem de que Paulo cantava e os grilhões se abriram, e nós sabemos que ali Paulo estava cantando e passando por aquela dificuldade cantando. Então, nós vimos também várias situações aqui, nós colocamos aqui no Salmo 125 também, eu estava lembrando do Salmo 125, que fala: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, e não se abalam, mas permanece para sempre. Não se abalar, mas permanecer para sempre. Então, ficar firme. 2 Coríntios também 4, como eu gosto daquela passagem que fala ali do versículo 16 ao 18, quando fala que por isso nós não devemos desanimar, mas pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o nosso interior se renova dia após dia, e que ainda fala sobre a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno preço de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são eternas e as que não se veem são temporárias. As que se veem são eternas, as que não se veem são meu Deus do céu, desculpa, meus irmãos, eu não vou apagar esse vídeo. As que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Por isso nós devemos estar firmes.
Então, uma outra situação também que a gente vê lá, eu marquei aqui, lá em Romanos 8,18, quando diz que tem por certo, falando de aflições, né, que as aflições deste tempo não se pode comparar à glória que há de nos ser revelada. Então, nós percebemos que maior é a glória que há de nos ser revelada, é o regozijo lá na frente. Então, mesmo no presente mesmo, nós devemos nos regozijar em tudo que acontece, porque temos certeza que o Senhor está conosco. Temos que permanecer firmes. Então, é uma das atitudes de postura que nós devemos ter diante das tribulações. Nós não devemos desistir, nós não devemos assim parar, porque nós devemos continuar perseverando. A própria palavra, quando nós falamos em perseverança, em continuidade, lá em Gálatas 5:7 fala que quem vos impediu de continuar correndo, né? Continuar caminhando, quem vos impediu? Aí fala que não foi Deus, que nós não fomos persuadidos por Deus. Aí fala do fermento também, para que nós tenhamos cuidado com o fermento, né? O pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado e continuar correndo, até mesmo quando fala. Deixa eu estar puxando aqui um pouquinho, para lembrei aqui da questão do barco também, da questão de fé, coisa muito bom lembrar disso também, porque nós já até comentamos de algum estudo atrás sobre a questão quando Jesus Cristo estava lá dormindo no barco e os servos do Senhor estavam lá passando por tribulações também, que né, o barco quase virando e aquilo tudo, mas o Senhor, por mais que o Senhor estava com os olhos fechados ali, fisicamente fechados, mas o Senhor estava ali e nós entendemos que o Senhor está conosco a todo tempo, por mais tribulações que possamos passar. O Senhor chegou a chamar de tímido, né? Mas o Senhor estava com ele ali, o Senhor depois fez com que o mar se acalmasse, o vento também acalmasse, tudo ficou em bonança. Uma outra situação também que fala aqui, a outra pergunta é possível aprender alguma coisa diante das tribulações? Claro que sim, claro que sim, claro que é possível aprender. Então, o que você aprende? Tudo que você quer aprender são coisas que que traz benefício a você, a mim. Aquilo que nós queremos aprender são coisas que nos beneficiam. Então, há um benefício na carta de Tiago 2, 1, de 2 a 4, tem os benefícios da provação, que fala que meus irmãos, olha só, está escrito aqui, meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que não sejais perfeitos, ao contrário, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Só que não fique defeituoso, mas que para que nós sejamos perfeitos e íntegros. Então, nós devemos estar ligado a todo tempo e saber que a aprovação que nós passamos, qualquer provação que nós viemos a passar, nós sabemos que o Senhor está conosco. A todo tempo o Senhor vai estar conosco. Então nós devemos perseverar, ficar firme mesmo na presença de Deus. Aqui vamos falar da introdução. Vamos abrir, conforme nós escutamos muitas vezes, né, a pessoa abrindo aspas para falar de uma outra pessoa. Vamos abrir aspas aqui para o Felipe. Felipe é uma pessoa que diz que em fevereiro de 2015, ele conta assim, abrindo aspas aí para ele, em fevereiro de 2015, a sua esposa, no caso minha esposa, vou contar assim, minha esposa começou a sofrer de uma terrível hemorragia, buscamos auxílio médico, depois de vários exames recebemos o seguinte diagnóstico: Raquel havia adquirido um câncer muito agressivo,
que se alojou no útero. Aquela notícia nos abalou profundamente. Nós tínhamos uma família feliz, uma bela filha, pensávamos em outro bebê e éramos cristãos. Em razão disso, fomos levados a fazer as perguntas com que iniciamos esta lição. Infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. No texto básico da nossa lição, percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto na sua fé. É bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes através do sacrifício de Jesus. O fato de terem sido reconciliados conferiram paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Ao contrário, todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Aí fala também, vejamos por quê. A tribulação produz perseverança, como nós já falamos algum momento atrás. A vida humana, nos primeiros anos do cristianismo, era mórbida, como está escrito na revista, insalubre e nociva. Nos bairros mais populosos da cidade de Roma, por exemplo, lixo, dejetos eram atirados das janelas das casas. Nesse sentido, as péssimas condições de higiene expunham as pessoas a infecções, enfermidades e boa parte dos casos, a morte, chegava até a morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Além disso, pessoas que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador estavam sujeitas às perseguições. Olha só, estavam sujeitas às perseguições. Muitos servos do Senhor foram perseguidos no passado, né, claro, por parte das autoridades judaicas, olha só, e depois pelo Império Romano. Aí, quando fala por parte das autoridades judaicas, eu lembro até de Paulo, né, que Paulo era judeu, romano. Paulo tinha duas nacionalidades, né? Então, Paulo, quando falamos de perseguições aqui, eu lembro de Paulo, quando Paulo, ainda Saulo, né? Lá no capítulo 9 de Atos, nós lembramos que na conversão de Saulo, ali, quando ele cai, acontece aquela situação Deus que cuida que Jesus Cristo fala que ele está perseguindo, Jesus Cristo comenta que porque me persegue, aquela coisa todinha, até chegar ao ponto de Jesus falar em sonhos, ali, em visão, quer dizer, aparecer para Ananias, que Ananias fica com medo de falar com Paulo, Saulo, né, ainda Saulo, com medo de falar com Saulo. Então, Ananias também fala, o que responde a Jesus? Ananias fala com Jesus, mas Senhor, esse homem que tanto procura fazer mal a teus servos, a teus escolhidos, aí fala aquilo para Jesus, mas o que Jesus fala? Eu acho muito interessante isso. Jesus fala, olha só, esse é um vaso escolhido para mim. Então, eu não anotei aqui não, mas vamos ler na palavra aqui, que ele fala lá no verso 16, que ele é um vaso escolhido, e ele fala ainda o que Paulo vai passar, o que Saulo vai passar por essa escolha. Aí nós vimos aqui que ele fala assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aí, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, nós vimos aí que o quanto importa sofrer pelo meu nome. Antes, talvez Paulo não sofresse tanto como passou a sofrer depois que ficou do lado de Jesus. Aí o pessoal, poxa, alguém pode pensar assim, o pessoal do mundo assim, poxa, eu como Paulo, como Saulo, não aceitaria ir
passar para o lado de Jesus, se depois a coisa começou, ficou ruim para o meu lado, em questão, tive várias pessoas. Paulo foi descido num cesto logo em seguida, porque os próprios judeus estavam querendo matá-lo. Paulo teve logo em seguida, logo depois dessa descida do cesto, ele teve a intercessão de outro irmão, no caso de... Eu estava até lendo aqui, foi intercedido porque Barnabé, exatamente, Barnabé intercedeu por ele, porque Barnabé foi ao encontro dos irmãos e intercedeu, contou para todos os irmãos o que ele vinha fazendo, como aconteceu lá, como que diante que Jesus, quando fez com que ele caísse, aquela que ficou cego, aquela coisa todinha. Então, Barnabé teve que interceder por ele, e logo mais à frente também, ele também outros irmãos tentam matá-lo também. Então, Paulo estava perseguido a todo mundo. E o próprio Ananias só aceitou ir lá orar por ele, e ele foi batizado e tudo, porque Jesus falou com ele. Eu estou querendo falar essas coisas o que eu quero dizer. Eu quero dizer que as perseguições podem vir também, depois que você passa para o lado de Cristo, as perseguições vêm, mas você do lado de Cristo, nós somos mais que fortes, mas nós somos mais que vencedores, como a palavra diz, que como a palavra diz lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós devemos, naquele momento que Jesus ainda fala para Ananias que eu vou mostrar para ele o que é sofrer, o que é passar por tribulações, podemos dizer assim, pelo meu nome. Então nós sabemos que ele passou. O apóstolo Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. Isso não significa dizer que deveríamos assumir uma postura masoquista, aquele que fica alegre por sentir dor, alguma coisa. Não. Significa dizer que deveríamos assumir uma postura deveriam buscar pelo sofrimento, pela humilhação. No entanto, faz referência ao elemento pedagógico, como dito por Benjamin Franklin, um de seus líderes da revolução que deu a independência aos norte-americanos. Viver é enfrentar um problema atrás do outro, o que significa dizer que eles são inerentes à vida humana, é o que nós falamos lá em cima, que eles são inerentes à vida humana. Significa de viver um problema atrás do outro. Quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar na tribulação, considera até mesmo a pior delas, isto é, o que pode nos esmagar como um rolo compressor, se a temos que experimentar, ao invés de nos vitimizar, no caso está falando da vitimização aqui, ou seja, de culpar algo ou alguém que possa nos alegrar, que possamos nos alegrar, e, portanto, empenhamos-nos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança. Muito bom isso, muito bom mesmo. A perseverança produz o caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela na verdade, desempenha um papel fundamental de modo a lidarmos com a tribulação. O caráter aprovado produz esperança. Aí como eu lembrei aqui do nosso pastor, como gosta desse grupo Logos, né? Aqui está falando que na discografia de um grupo mais conhecido do Brasil, de todo o Brasil, Batista, o grupo Logos, encontramos uma bela canção chamada Espinhos. Eu escutei umas 2 ou 3 vezes essa música agora há pouco. Como é gostosa de escutar. A certa altura a letra diz: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Essa afirmação nos lembra que a aprovação é resultado da aprovação. Claro que sim, a aprovação, olha o azinho na frente aí, né? A aprovação é resultado da aprovação. Isso nós entendemos até no meio do vestibular aí, que a pessoa que passa no vestibular,
para ser aprovado, precisa ser provado. Então, nós temos que, para ser aprovado, precisamos ser provados. Então, nós vimos aí que até o próprio vestibular responde. Então, quando o grupo Logos fala também, uma frase que eu gostei ali, escutando a música, eu até anotei aqui, que diz que eu que sou o corpo, parte do seu corpo, não devo reclamar. Olha só, eu que sou o corpo, parte do seu corpo, parte do corpo de Jesus, não devo reclamar. Então, nós vimos aí que, o pedido aqui do irmão Edivaldo, aqui do irmão Ed, para o pastor, quando estiver pregando, canta essa música para a gente, canta esse hino de louvor para a honra e glória do nosso Deus. É muito bom ouvir o nosso pastor cantando. Ele gosta muito do Grupo Logos. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os assim, como também a nós, que a tribulação são um elemento fundamental para a perseverança que nos leve à vitória e faça ter um caráter aprovado. Do contrário, as tribulações só vão servir para a gente sentir tristeza, né? Então, para ficar sofrendo, não é. Os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante à do ourives. Pessoa que trabalha com metais preciosos, emprega para refinar o ouro, por exemplo, ao ser submetido ao fogo, extrai-se ou retira-se do tipo de impureza, todo tipo de impureza, a partir de então tornar-se puro. A mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas da vida, nos impõe com devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos oportunidade de nos... Isso aqui me lembra muito de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda aproximamos-nos de Deus. Isso aqui também me lembra quando eu estava fazendo curso técnico, nós estudamos sobre a temperatura dos materiais. Na verdade, temperatura não, têmpera de materiais, que a gente trabalhava na têmpera do material, o material entrava num processo também de lapidação, de quebra, saía uma casca dele, então o material tinha que ter uma boa tenacidade, tinha que ter um bom revenimento. Então todas essas coisas era para a formação vamos colocar assim, formação do caráter do material, para o material chegar àquele ponto que era desejado. Então o desejo nosso, né, é de chegar como diz lá em Efésios 4, acho que de 13, quando fala que chegarmos à estatura de Cristo, né, quando diz ali, aquilo ali é muito importante também nós chegarmos a esse ponto. Então nós estamos lutando para isso, buscando em nome de Jesus para que nós chegamos lá, que nós corramos com perseverança também, como diz a palavra lá em Hebreus 12, né, que nós não desistamos de maneira alguma. Até que quando fala que lá, eu anotei aqui sim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, irmãos, porque o meu vídeo aí é pequeno e ele vai desarmar já, que a conclusão, tem que partir para a conclusão aqui. Mas, os irmãos, acho que a gente já bateu bem no que a gente deveria falar. Mas daqui a conclusão fala que, na parte introdutória dessa lição, comentamos acerca do câncer da minha esposa. Eu nem fechei aspas, já estou abrindo aspas de novo para o Felipe aqui. Na verdade, o Felipe conta que a esposa dele o que ela havia adquirido, né? Aquela fora a nossa maior tribulação. Morávamos a cerca de 140 quilômetros de distância da clínica em que Raquel fez o seu tratamento, e não foi poucas as vezes que fizemos aquele trajeto. Em algumas ocasiões, os efeitos colaterais da medicação tornavam as viagens ainda mais difíceis. O tratamento foi feito até o final. Eu não vou ler até o final, não. Eu vou contar aqui o que aconteceu, porque senão eu vou perder o vídeo.
Aconteceu que Raquel melhorou, graças a Deus ela melhorou pelo tratamento, e depois ainda aconteceu um milagre, ela teve um filho, os filhos eles colocaram o nome de Caleb, e foi uma bênção. Meus irmãos, eu tinha que até ler mais um pouco aqui, eu coloquei mais algumas coisas aqui, mas eu sei que o meu vídeo vai eu tentei fazer com do meu filho aqui, mas não deu, porque eu tive que trabalhar aqui com o telefone mesmo. Mas eu vou tentar melhorar isso, para esse tempo aí. Mas que o Senhor abençoe a todos os irmãos, que a graça e a paz de Jesus fique com os irmãos, que nós possamos aprender mais de Jesus e principalmente obedecer a palavra de Deus. Sabemos que as tribulações vêm, mas que nós fiquemos firmes com Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês, tá bom, meus irmãos, meus queridos? Que nós possamos aprender a cada vez mais da palavra de Deus e que tudo seja feito para a honra e glória de Deus e que nós obedeçamos. Agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.